Digamos então que você tenha feito aí a raiz, que o cabelo da sua cliente, esse cabelo aqui tá na altura do 8, tá? É amarelo gema, gema. Então, digamos que fosse a altura do 8 e que eu quisesse fazer só aquele sombreado de raiz, tá? Primeira coisa, pensar em qual a cor natural dessa raiz da cliente. Como aqui a cabeça inteira é da mesma cor, não dá para você ter uma noção, mas digamos que fosse a altura de 5. Quais as nuances que eu, Renata, estaria preparando se fosse para eu aplicar num cabelo na altura de 8? São 3 tons de diferença. Primeiro que eu ia escolher o revelador de 6 volumes e eu ia utilizar a proporção de 1 para 1,5. A proporção também de medidas é interessante, porque em alguns casos eu uso tonalizante 1 para 1 e outros casos eu vou preparar a minha mistura de 1 para 2. E aí você pensa o seguinte, Rei, quando você usa 1 para 1 e 1 para 2? 1 para 1,5. E até 1 para 2 também. Eu vou sempre aumentar a porcentagem de preparo de revelador quando eu não quero profundidade demais ou quando eu não quero escurecer demais essa mecha. Ou quando eu estou trabalhando com uma base que é muito escura. Por exemplo, digamos que eu estivesse utilizando aqui o 3 e o 5 na mistura. Eu faria com 9 volumes, com 10 volumes. E prepararia, tá, 1 para 2. Porque eu tenho condições de trabalhar com tempo maior e não vai fechar demais essa cor muito rápido. Rê, mas não vai desbotar muito rápido? Talvez desbote um pouco mais rápido, sim. Mas eu não corro o risco de apagar o meu sombreado ao invés de criar um efeito de sombra natural. Mas então, nesse caso aqui, se fosse para eu trabalhar, o que eu estaria trabalhando? A altura de tom do 5 para um fundo de clareamento amarelo, que seria a altura correspondente à altura do 8, eu faria um preparo. O fundo de clareamento já tem dourado, já tem amarelo. O que eu tenho que devolver aqui? Parte de vermelho e parte de azul. Eu sempre preciso fazer esse raciocínio, mas não posso pensar só em neutralizar, eu tenho que dar profundidade. Quem é que vai me dar profundidade? A cor base, a cor fundamental. Então, nesse caso, eu estaria trabalhando a altura de tom do 5, que seria aí o mais próximo possível da raiz natural da cliente, e eu colocaria o 5,3 ou o 5,31 e eu ainda adicionaria meio centímetro do corretor violeta. Mas para quê? Para neutralizar e já dar uma cor mais neutra possível, mais próximo do fundo de clareamento, para neutralizar e ao mesmo tempo entregar um resultado de cor legal para ela.